paz do Senhor para a igreja, uma boa noite para todos os irmãos. Vamos ler aqui, irmão, em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, a manhã e o dia sexto. Deus, após criar tudo, Deus achou que era muito bom. E realmente, irmãos, Deus fez algo perfeito. Fez o homem para viver eternamente. Colocou algumas regras ali, que não era muito, porque Deus havia dado ali uma vida eterna para o homem. Não existia dor, não existia morte, não existia nada de ruim. Só existia ali, irmãos, a alegria de estar diante de Deus o tempo todo, porque a Bíblia diz que Deus descia e ali conversava diretamente com o homem. Mas, infelizmente, todos nós sabemos o que aconteceu, né? E o homem veio a pecar, veio a desobedecer às ordens de Deus ali naquele lugar, e criou-se um grande abismo que separou o homem de Deus, né? E isso aí Deus já também, como nunca é pego de surpresa, o nosso Deus, ele é poderoso, sabe de todas as coisas. Deus ali já havia um plano de resgatar este mesmo homem, né? Que havia agora pecado, e havia uma separação muito grande entre Deus e o homem, um abismo que o separava, e Deus, só Deus mesmo para trazer de volta essa possibilidade de o homem poder estar frente a frente com ele mais uma vez. Irmãos, e eu vejo aqui que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com alguns limites, né? Alguns limites. E também, não só alguns limites, como também Deus criou o homem por um propósito. E o propósito, qual era esse propósito? Creio eu que era de o servir em espírito e em verdade, o adorar e estar sempre diante dele, como os anjos estão. E Deus, diz a Bíblia, que Deus achou muito bom o que tinha feito. E realmente, Deus criou algo maravilhoso, irmãos, do nada, com o poder da palavra. Diz a Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Vê aí, o homem tem o poder de criar tantas coisas, né? O homem é tão inteligente. Isso tudo vem de quem? Vem de Deus. A sabedoria vem de Deus. Imagino eu agora o homem antes do pecado. Como o homem não seria vivendo eternamente? Mas como eu falei, Deus colocou o homem, mas também colocou alguns limites. Deus colocou alguns limites para o homem. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos que já depois do pecado, depois que veio a história, né? Veio passando tantos acontecimentos na vida do ser humano, do homem. Nós vemos Moisés, muitos outros homens de Deus, que eles fizeram muito em Deus. Eles realmente foram pessoas que acreditaram que seria possível mudar situações de outras pessoas que estavam vivendo em situações piores do que a deles. E eles foram chamados por Deus e abraçaram aquele chamado de Deus. Mas nós vemos que tem um limite. E o limite de Moisés? Qual foi o limite de Moisés? O limite de Moisés, eu vejo que um dos maiores limites que Moisés teve que enfrentar foi o mar. Um dos maiores obstáculos que Moisés teve em sua vida. Porque Moisés, ele conseguiu avançar em muitas situações, mas quando chegou diante do mar, Moisés parou. Ali era o limite para Moisés. Moisés não podia fazer mais nada. Não podia fazer mais nada. Mas Deus vai aonde o homem não pode ir. E quando Moisés chegou naquele ponto, ali, no seu limite, aí
Deus entrou, solucionando o seu problema, solucionando a situação, o problema daquele povo, abrindo aquele mar e dando vitória ao seu povo. E se nós olharmos na história, nós vamos ver outros também. Vamos ver o exemplo de Daniel. Daniel foi um homem que passou por vários reis da época, passou por diversas situações. Mas Daniel também teve o seu limite. Teve um momento que Daniel já não tinha mais o que fazer. E onde foi? Foi quando foi lançado ali, né? Quando foi lançado ali na cova daqueles leões, né? Que eram muitos leões que estavam ali famintos. As pessoas que queriam o mal de Daniel dizem que nem alimentaram, segundo a história, nem alimentaram aqueles leões para que pudesse ter a certeza que seria o fim de Daniel, porque queriam ver a morte de Daniel. Queria ver seu fim. Quantas pessoas muitas das vezes não quer o nosso mal, não quer o seu mal, nem mesmo nos conhece, mas só em olhar para a gente, mas já vem muitas das vezes com palavras que não convém falar. São pessoas levantadas pelo inimigo, pelo mal, justamente para nos atacar, nos atingir. Só Deus para nos dar a vitória. E Daniel estava ali agora, no seu limite. Porque Daniel já havia passado diversas situações. Mas agora ali acabou, não tinha mais como Daniel fazer nada. E quando ele foi lançado ali, o Senhor dos Exércitos fechou a boca daqueles leões. E não permitiu que Daniel sofresse dano algum. E nós vimos isso acontecer. Está registrado na palavra de Deus, isso é real. Irmão, isso é real, isso aconteceu. É algo impossível para muitos até de acreditar. Mas nós sabemos que é verdade, porque o nosso Deus é poderoso para fazer isso e muito mais. E fez. Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, senhor rei, nós não curvaremos diante dessa imagem, não. E o rei queria dar mais outras oportunidades, mesmo assim eles não aceitaram. Eles foram até o limite, até onde eles poderiam ir. Agora, só um milagre para poder salvar a vida daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles foram lançados na fornalha, dizem que a fornalha foi aquecida, se não me falha a memória, 7 vezes mais. Queriam realmente falar, não, agora vão acabar com ele mesmo. Então aquece 7 vezes mais. A ordem foi essa. As pessoas que foram lançar aqueles 3 jovens na fornalha morreram. Mas eles sobreviveram. Porque eles chegaram no limite deles, mas Deus era com eles. O 4º homem estava lá com eles, diz a palavra. Nós não lançamos 3? Como que eu vejo 4? E o esse quarto homem, ele ficou impressionado. Aquele rei da época foi impressionado. Como pode? Por quê? Porque, irmão, nós somos limitados. Mas o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus vai além. O nosso Deus, ele é ilimitado. O nosso Deus é poderoso para solucionar. E tudo quanto Deus fez, ele achou que era bom. Deus nos fez com limites, impôs limites ao ser humano. Mas Deus também nos fez com um propósito. E qual foi esse propósito? Creio eu, esse propósito de o adorar, o servir em espírito e em verdade. Cada um hoje está passando um tipo de problema, dificuldade. Cada um está passando. E muitas vezes nós temos dificuldade até de entender isso. Mas nós temos que entender que o que para você é fácil, de repente para um outro irmão já é difícil de passar. De repente para ele é o limite, para você ainda avança um pouco mais. Mas no limite dele, se ele confiar em Deus, Deus vai ser com ele e vai dar vitória. No seu limite, se você confiar em Deus, Deus também vai ser com você, como foi com Daniel, como foi com Moisés, Sadraque e Mesaque e Abednego, e também vai te dar vitória. Eu não sei o que você está vivendo hoje aí no seu lar, na sua casa. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus achou que tudo quanto tinha feito, tudo que ele fez, ele achou que era bom. Deus achou bom criar você.
Você nasceu por um propósito. Mas você é uma pessoa que Deus colocou um limite para você. E esse limite que Deus colocou é para que você entenda que você não pode ultrapassar esse limite, alcançar os seus objetivos, se você não for com Ele. Você pode estar vivendo dificuldades aí e achar que não vai ter mais solução, como creio que muitos homens de Deus chegaram até a pensar. Mas a fé que eles tinham em Deus, eles sabiam que para eles realmente tinha acabado, mas que Deus poderia lhe dar a vitória. Então nós precisamos continuar acreditando que Deus também vai nos dar a vitória, onde quer que nós estejamos, esteja vivendo a situação que for. Porque quando nós olhamos com os olhos físicos, nós olhamos, é impossível, não temos como conseguir. Mas quando nós começamos a olhar pelos olhos da fé, nós vamos, irmãos, muito além. Muito além. Porque Deus achou que tudo quanto fez era muito bom. E Deus abençoe a igreja, continue falando no coração de cada irmão, em nome de Jesus.